E uma das coisas que eu acho que é interessante, eu acho que você vive de uma forma classe média, abastada, que tem facilidades, eu também vivo mais ou menos assim. Então, quando a gente vê a situação do parasita, a gente vê muito pobre parasitando o rico. E tem isso no filme. Mas nos diálogos aí tem muita gente falando que esse filme ele é interessante exatamente por conta disso, porque os ricos parasitam os pobres. Por isso que esse filme é tão interessante, porque o parasitismo acontece de todos os tipos. As três grandes grupos, né? A família dos ricos, a família dos pobres do Sr. Kim lá, e a família dos pobres da primeira governanta com o marido dela que morava no porão. Então, o que acontece? Que existe um parasitismo entre esses três grupos. Você consegue ver o parasitismo dos ricos para com os pobres? E você podia me explicar como você entende isso? Eu não vejo muito clara essa relação, porque assim, seria mais um parasitismo no sentido de a construção de um sistema obriga os pobres a agirem de determinada maneira para conseguir sobreviver. O parasita, ele se caracteriza por um hospedeiro indesejado que vai sugando suas energias. Então, nesse sentido, eu acho que os ricos, eles não seriam bem, digamos assim, parasitas que estão ali sugando a energia dos pobres. Eles seriam mais uma coisa mais geral, uma grande força que controla aquela vida e que delimita até onde ela pode ir. E não um parasita que está tentando uma subsistência sugando de um corpo maior. Eu acho que o que o rico faz, ele força o parasitismo do pobre nesse filme, entendeu? O que esse sistema econômico desigual faz é sugar o cara ao ponto dele ter que virar um parasita, entendeu? Não é ele parasitar, mas ele obrigar a parasitação. Porque quando você falou, quando você fez a sua primeira fala, foi a primeira coisa que eu já detectei, assim, você já tem esse olhar que eu acho que é o problema da nossa classe média abastada no Brasil. A gente está acostumado, por exemplo, uma classe média aqui no brasileira, que tem empregada, por exemplo, em casa, que tem a facilidade de ter um carro, de ter a facilidade de ter uma casa própria. Então, o que acontece? A gente talvez tenha um viés, um preconceito já estruturado, totalmente estabelecido. Então, por exemplo, quando a gente assiste esse filme, se a gente assiste assim e não procura se questionar, a gente fala, nossa, é mesmo, parasita, né? Os pobres parasitando e o rico, como você falou, ele criando uma aura ou uma forma de viver que o pobre cada vez mais é um parasita maior, maior, maior. Só que eu achei interessante nos diálogos que eu assisti aí que as pessoas falam bastante do parasitismo do rico. Eu gostaria de trazer isso porque eu acho que você talvez não veja isso com muita clareza e eu talvez não veja isso com muita clareza. E eu acho que aí que é interessante a gente bater nessa tecla para ver se sai alguma coisa de parasitismo. Porque, por exemplo, uma das coisas é assim, o problema teve com um funcionário, o rico simplesmente foi lá e falou assim, não, a gente não quer mais ter o trabalho aqui. Não leva em consideração ao pobre o que o sentimento dele é necessidade ou não. Outra coisa, a mulher vai no mercado e o cara vai carregando o carrinho, simplesmente. Ela vai falando no telefone, tudo bem, eu vou pegando, querida, vem para minha festa, querido, vem para minha festa, e o cara subserviente e tudo mais. O cara subserviente dirigindo o carro. O dia, talvez, da festa lá deles, ela liga e chama, vem na minha festa, vem trabalhar. Vem trabalhar não, vem para minha festa, mas de alguma forma eles se sentem compelidos a eles estão obrigados a partir de um dia, dificuldades na casa deles, que teve a enchente, e eles no dia seguinte estava todo mundo lá. O cara lá, o motorista do carro, teve que no dia da festa se servir de índio. Tudo bem, você já está trabalhando, aceita isso como se fosse teu trabalho, mas não é o trabalho dele. Hora extra, né? Também não é bem hora extra. Você tá aí, você faz o que eu peço. Se eu peço para você ser índio, você é índio. Se eu pedir para você virar cambota, você vira cambota. Se você estiver aqui no supermercado, ficar carregando o carrinho, você carrega carrinho, você monta a mesa, você faz o que precisar. E é uma circunstância muito comum aqui no Brasil. Empregados, geralmente, das famílias, eles são coringa pau para toda obra. Então, se for ver bem o brasileiro médio que vive com empregado em casa e com talvez jardineiro, com tudo mais, existe um certo parasitismo estruturado aí.